Saturno, a experiência de todas as vidas. Um livro de Maria Flávia de Monsaraz. Para a união das almas na luz da consciência. Saturno em Sagitário. Saturno em Sagitário vem ganhar consciência e acender na vibração das suas células o fogo da verdade, o fogo da fé, da intuição, da lei, da compreensão, da ordem. É a visão maior, o fogo da consciência iluminada, o último fogo do zodíaco. Um Saturno em Sagitário traz memória de quem já se identificou no passado com valores de transcendência. É um Saturno que já usou a verdade, que já se confrontou com a sua dimensão, mas que ainda não vibrava na verdade. Faltava-lhe a energia da alma, a energia do coração. Este Saturno já viveu próximo da verdade, nos bastidores da verdade. Pode até ter assumido uma qualquer função pública de autoridade espiritual. Pode ter ensinado verdades religiosas, mas ainda sem aquela adesão incondicional da alma que avaliza as coisas serem o que são. A alma que só aceita o amor, que faz de nós seres de amor, seres de fé no amor. Em Sagitário, Saturno vem aprender a deixar definitivamente convicções mentais e emocionais, não animadas pela vibração amorosa da alma. Este Saturno vem denunciar comportamentos rígidos que no passado assumiu como éticos e verdadeiros, mas que na realidade exprimiam uma personalidade defensiva. Em Sagitário vem aprender uma entrega incondicional à vida. Quem traz este Saturno no tema pode ter dois tipos de comportamento. Ainda ser a personalidade religiosa do passado, convencional, conservadora, dogmática, cristalizada numa religião estereotipada, ou então ser alguém que numa vida anterior já iniciou um processo de transformação, uma personalidade que já passou por qualquer experiência dolorosa que a fez romper com antigas convicções. Convicções que agora rejeita totalmente, nomeadamente o conhecimento esotérico e espiritual. Saturno em Sagitário foi alguém que já se confrontou com o equívoco das suas ilusões. Já não acredita no poder do ego. Percebeu que o poder não lhe pertence. A sua personalidade desiludida já não sabe no que acreditar. Tem medo de se enganar outra vez. Por isso, refugia-se numa atitude cética ou interrogativa perante afirmações de fé. Com Saturno em Sagitário, pode-se já ter passado pela morte do Escorpião, mas não ter ainda renascido no fogo do signo seguinte. Agora encontra-se num estado de pausa metafísica entre dois tempos de fé. Saturno em Sagitário sabe de forma não consciente que já navegou por essas margens. Ele traz uma memória de culpa por ter passado de forma errada o conhecimento. Noutra vida, usou mal a informação superior. Agora não sabe como recuperá-la. Deve assumir com humildade a necessidade de aprender. Entretanto, procura, na verdade, a verdade na noite da alma. É um pouco aquela imagem do ermita do tarô, o ancião que procura nas trevas algo que ainda não encontrou, sabendo, no entanto, o que não é a luz. O propósito de Saturno em cada signo é ganhar experiência da máxima qualidade do signo onde se encontra, dissolvendo
absolvendo antigas memórias. Em Sagitário, Saturno vem acender o fogo que ilumina as trevas do Escorpião. Pode afirmar-se que todos os planetas em Sagitário já passaram pela morte do Escorpião, embora possam ainda não ter encontrado a verdade. As energias em Sagitário vêm viver um batismo de fogo, o fogo sagrado do Sagitário, o fogo redentor de todo o processo alquímico, da morte à vida maior. Sagitário é o fogo que nasce da evidência das verdades eternas, verdades que guiam o destino dos homens. A seta do Sagitário procura a direção, a orientação das grandes leis, leis que ensinam o ser e o vir a ser do universo. Saturno em Sagitário tem medo de se entregar profundamente a essas leis. Defende-se para não voltar a acreditar. Traz na memória as consequências negativas de um anterior engano ou fanatismo. Todo o fanatismo é uma adesão emocional a um ideal mental, sem que a alma sinta e esteja presente, sem que a alma aprove com o coração. Um Saturno em Sagitário já foi fanático, já denunciou o fanatismo e por isso tem medo de lá voltar novamente. Relaciona-se com os outros no plano mental, bloqueando a expressão emocional sem comprometer o coração. Assim se encontram os intelectuais do nosso tempo. Quem sabe se eles viveram no passado meias verdades que rejeitam agora. O mestre Desvalcul afirma que muitos cientistas materialistas do século XX já foram grandes místicos. Seres que no passado se alienaram no misticismo solitário, centrados no desejo do ego, na carência das suas personalidades. Neste tempo, rejeitam qualquer misticismo ou ideias possuídas por cargas emocionais para fazerem processos de evolução intelectual. São possíveis investigadores que cultivam uma visão que se quer objetiva, fria, sem sentimentos, sem emoções, para assim desenvolverem a mente racional e não mais se perderem em ideais equívocos. Isto explica a total aversão que os cientistas do século XX, ditos materialistas, tinham a tudo quanto era espiritual. A verdade abençoa os mortais sem os queimar, quando estes atingem um nível de consciência em que já a desejam e estão dispostos a pagar o seu preço. Ensina a tradição que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Saturno em Sagitário já conheceu a morte dos falsos ideais. Vem terminar a experiência começada em Escorpião no passado e renascer no fogo do Sagitário, para finalmente encontrar o sentido da vida. Por isso, procura ainda que timidamente identificar-se com ensinamentos que o possam orientar. É atraído pelas grandes leis eternas que o encaminham até ao fim da obra onde termina a sua própria alquimia, ao vibrar na descoberta da pedra filosofal. Gêmeos polariza Sagitário. Saturno em Sagitário vive a sua última experiência quando aceita harmonizar e integrar a energia de Gêmeos, sua oposta e complementar. Em Sagitário, Saturno procura as leis sagradas que o possam focalizar e orientar. A seta do Sagitário
simbolizam um movimento, uma busca direcionada na expectativa de um alvo definitivo que lhe traga a última resposta. Por que razão a seta do Sagitário tem como última direção o signo de Gêmeos, que em princípio conhece e de onde já saiu? Por ser um signo de fogo, Sagitário é uma energia concentrada, sintética. O poder do fogo está na sua capacidade unificadora dos vários níveis do ser. Há sempre algo que o faz arder e o segura. Sem lenha, o fogo apaga-se. Dizem os antigos chineses, o fogo é isso que se agarra. No caso do último fogo do zodíaco, o fogo solar da consciência, como é chamado, o fogo do Sagitário une a terra ao céu. Sagitário é o único fogo capaz de nos religar à dimensão oculta do mundo. Quando Saturno entende finalmente as leis que nos governam, a ordem que nos integra e nos solariza, pela fé que esse entendimento faz nascer. Ao encontrar a lei, quando a seta acerta no alvo, o centro da galáxia que espelha em nós o sentido da vida, Saturno em Sagitário, apaziguado, finalmente seguro, humilde e crente, deve voltar-se à Terra. Para ensinar às almas suas irmãs de jornada essa ordem maior, ordem que está em si, na qual já se tornou pela alquimia de um novo nascimento. A pessoa que já vive o Sagitário como labareda interna, como evidência, ou seja, como vidência interior, traz nesta vida como último propósito ensinar. A Terra é o planeta que rege o signo de Sagitário no plano da alma, diz a ciência esotérica. Baixar à Terra, instruir a humanidade que nela habita, aparece, pois, como última etapa do processo de salvação. É a missão pedida a todos os que se converteram ao último fogo do zodíaco. É igualmente o caminho de retorno de Saturno, quando animado por uma nova consciência que o obriga a expandir a fé e o amor, a fé no amor. É aqui que o ar dos Gêmeos surge, ativado numa outra oitava como via poderosa e anímica de comunicação. Comunicação não apenas mercuriana, mas inspirada pela intuição. Saturno, quando possuído pelo fogo do Sagitário através da energia de Gêmeos, torna-se o arauto do espírito sobre a Terra. Professor de uma vida maior, o mestre que é aquele que conhece o caminho. O guia que passa a única verdade com a mente unida ao coração. O sábio que ensina aos outros a via da sabedoria. O ser capaz de orientar os homens e as mulheres do seu tempo. Todos os que se encontrarem receptivos e disponíveis ao seu luminoso e sagrado ensinamento.